Pronto, Ok? pronto. Vou colocar aqui. Espero que esteja gravando. Agora, não sei se está gravando tá gravando aqui no meu também. Então, Ok. seu Manuel, é exatamente isso, né? Tá, a ideia mesmo, a gente foi lá, conversou com alguns moradores lá da área do Vermelhor, e eles informaram que em nenhum momento a comunidade ali, né, daquela região, foi comunicada, foi questionada sobre os benefícios, né? Se realmente o T6 ali naquela área, naquele ponto, ele realmente traria benefício, facilitação da mobilidade urbana, entendeu? Então, o primeiro questionamento que eu faço para o senhor, né, como especialista em engenharia de trânsito, é justamente se essas grandes obras, né, se essas obras de mobilidade urbana, de construção de anel viário, de terminais, como é que é esse processo ao se escolher um ponto? Porque logo que ele foi entregue pela gestão passada, né, a gestão atual já descartou, disse que tinha problema logístico, etc. Como que é decidido realmente essa questão da implantação de um ponto, né, de uma obra de mobilidade para aquela região? Tem que ser feito algum tipo de estudo, análise? O que você pode falar para a gente? E, Carla, olha só, todos esses terminais, eles foram planejados a partir de 1980, na década de 80, viu, Carla? Tá? Tá. Essa é a grande realidade, né? Todos esses terminais de integração, o conceito foi lá planejado, começou a ser implantado em 1983. De lá para cá, nenhuma administração modificou esse planejamento dos terminais do Sistema Integrado de Transporte. Tá? Então, desde lá, já estava planejado esses terminais de integração, tá? Com pontualmente localização de alguns eixos, né? Especificamente esse do T6, né, Carla? O T6 ele está no lugar mais estratégico que hoje tem em Manaus. Ele está na Avenida das Flores, né? É uma obra de quase 17 quilômetros, né? Ela começa no V8 e vai até a Barreira, né? Além da Barreira, né? Ele liga dois grandes bairros de Manaus, que lá em 1982 não existiam, né? É a nova cidade, que é o grande núcleo habitacional, né? E a própria Santa Etelvina, que ampliou muito. A Santa Etelvina hoje é um bairro populoso, extremamente adensado, né? Então, esse terminal ele foi localizado exatamente no centro de gravidade, muito próximo ao Santa Etelvina, muito próximo ao Viver Melhor, né? Então, ele, estrategicamente, ele foi pensado no crescimento da cidade, tá? Então, você veja de que o sistema integrado de transporte, né, a população, evidentemente que isso é estudado. Você veja, esses terminais estão previstos no Plano Municipal de Mobilidade Urbana, está previsto lá, não foi modificado, né? Enfim, isso está lá, né? Ou seja, na realidade, esse planejamento não foi agora e não foi nem na administração do prefeito Arthur. Isso foi muito lá atrás, tá certo? Foi nas administrações anteriores, foi validado pelo Plano Municipal de Mobilidade Urbana, né? E que, na realidade, o sistema de transporte é aquele que foi concebido na década de 80. Né? Esse é um ponto. Tá? Aquilo que eu te falei inicialmente, tá? Agora, essa nova modificação, esse novo conceito, quando o governo do Estado, que está implantando os dois grandes projetos que a gente tem que citar e que são como relevantes para a cidade, são importantes para a cidade, que é o Anel Sul e o Anel Leste. O Anel Sul, que liga ali ao Civan até aquele complexo da M010, né? Ali no antigo Café Joelza, né? A duplicação da Estrada do Turismo. Ela é uma obra importantíssima para a cidade e que foi planejada em 2010.
assim como o Anel Leste, que liga o final do Distrito 2 até o Puraquequara, e vai aproveitar ali da Reserva Duque até o Joelza, pela Avenida José Henriques, vai aproveitar esse grande anel viário para que o Distrito Industrial, Distrito 1, Distrito 2, os dois portos privados que hoje atendem as importações e as exportações do polo industrial de Manaus. Nós não temos mais movimento de cargas no Roadway, não é? São exatamente pelo porto privado do Chibatão e o porto privado dos superterminais, é que nós temos o abastecimento e a saída de produtos industrializados da Zona Franca. Então, ele liga o Porto Chibatão ao Distrito 1, ao Distrito 2, passando pelo Puraquequara, vai até o Jorge Teixeira e vai ligar diretamente ao Teca 1, que é exatamente o terminal de cargas Eduardo Gomes, né? Ou seja, ela é estruturalmente duas obras importantíssimas para a cidade, para que a circulação de veículos pesados possa ter o veículo de carga e de escoamento do distrito, possa ter uma via exclusiva, rápida, direcionada, para que eles possam escoar a produção, né? Paralelamente a essas obras. A terceira obra mais importante que veio nos últimos tempos, Carla, eu poderia classificar como a implantação de um novo terminal metropolitano rodoviário, né? O nosso terminal rodoviário atual, ele tem 42 anos de vida útil já. Ele já foi superado, né? Esse primeiro terminal ele começou na Praça 14, depois foi transferido aí para Flores, há 42 anos atrás. Hoje ele está em situação deplorável, ele não atende ao mínimo de condição de atendimento à população, desde a Copa do Mundo, que era para ter sido feito esse tipo de investimento, né? Veio também a Olimpíada, também era para ter sido feito esse tipo de investimento, né? E, graças a Deus, agora, o novo terminal metropolitano para atender a região metropolitana de Manaus, para atender as linhas interestaduais que vêm de Roraima e que futuramente vêm de Rondônia, através da BR-319, né, para um novo ponto de acolhimento a esse modal altamente importante para a cidade de Manaus, né? Então, o aproveitamento do T6, né, que foi planejado desde 82, 83, que foi ratificado exatamente pelo Plano Municipal de Mobilidade. O T6 ele não vai deixar de ser um terminal de integração urbana. Ele vai continuar sendo um terminal de integração urbano e intermunicipal e interestadual. Todos juntos, integrados, é aquilo que a gente sempre sonhou para um terminal metropolitano. Do mesmo modelo que é o terminal metropolitano do Rio de Janeiro, o terminal metropolitano de São Paulo, o terminal metropolitano de Recife, de Campinas, de Belo Horizonte, de Curitiba, de Porto Alegre, né? De Fortaleza, né? As grandes capitais, esses grandes conglomerados urbanos, eles sempre tratam o transporte intermunicipal exatamente como um sistema integrado de transporte entre os intermunicipais, os interestaduais e o transporte urbano intramunicipal, ou seja, dentro da própria cidade, sede daquele estado. Então, nós sempre temos que tirar o chapéu para esse tipo de obra, para esse tipo de intervenção, que é altamente importante para o complexo sistema de transporte urbano e mobilidade urbana da cidade de Manaus, né? A nossa mobilidade urbana, que nós criticamos pela velocidade baixa que se tem nas vias, a não prioridade ao transporte público de passageiros, né? A velocidade baixa do transporte, a baixa utilização do transporte urbano, já que
baixou pós-pandemia em quase 30% o número de pessoas que utilizam o transporte urbano, né? Então, essa é uma ação conjunta do governo do estado e prefeitura para que esse sistema de mobilidade urbano possa ser utilizado com mais confiabilidade, para que o ônibus possa rodar mais rápido, possa ser mais eficiente e as pessoas voltem a acreditar ou voltem a utilizar o sistema de transporte coletivo urbano da cidade. Entendi. A gente falou agora bastante sobre essa questão do T6. Eu vou te perguntar agora em relação a outras duas obras, né, que fazem parte desse plano de melhoria da mobilidade aqui na capital, que é o T7 e também a construção acho que da passagem de nível, do viaduto, que eles chamam do viaduto, ali na Bola do Produtor. Me diga uma coisa, o que você pensa a respeito dessas duas obras, tanto o T7, ali naquela região próxima ao Tarumã, como também o viaduto ali na região da Bola do Produtor? Realmente são obras necessárias? O T7 também, naquilo que eu te falei, já estava planejado já no plano de mobilidade urbana, né? O T7 estava planejado, o T6 e o T7, tá? Ou seja, agora exatamente fica ali na Torquato Tapajós, perto daquela trincheira Max Teixeira com Torquato Tapajós, exatamente ali. O T7 é um terminal também importante ao sistema integrado de transporte urbano da cidade de Manaus. Esse conceito que foi implantado em 1982, 83, e que teve uma ampliação no início de 2000, com ampliação, com a duplicação da M010, Constantino Neri e Max Teixeira, a colocação dos terminais e paradas intermediárias no eixo central, né? Então, esse complexo do T7 também é extremamente importante para a mobilidade da cidade, porque a cidade ela adotou um sistema a partir de 82 que era um sistema integrado, um sistema onde a tarifa possa ser utilizado um pagamento de uma tarifa para cada deslocamento, para que tenha integração temporal, para que realmente a população possa ter o menor custo possível por deslocamento em qualquer ponto da cidade para qualquer outro ponto da cidade. Esse é o conceito, né? Ou seja, os terminais de integração, eles são integrados e interligados com ônibus de maior capacidade, interligados por faixas exclusivas. É importante que se implante as faixas exclusivas, porque é uma questão de operação de trânsito, interligando os terminais para aumentar a velocidade, para dar mais eficiência, para ter mais aproveitamento da frota. Então, esse é um fato importante. E também, Carla, tem um detalhe importante. Qualquer obra que se tenha para melhorar a fluidez dos veículos que circulam na zona central, centro-sul, na zona leste, na zona oeste, na zona norte, é importante para a cidade, tá? Qualquer complexo. O que nós fazemos uma observação, Carla, é que esse complexo, eu não conheço o projeto, tá? Mas é que esse complexo ele venha atender aquilo que é mais importante de tudo isso, né? Que é? É exatamente que seja a acessibilidade às pessoas. Eu vou te dar um exemplo, tá? O complexo do Coroado, o complexo do Miguel Arraes, ali na Recife, com o V8, o complexo do Coroado, ali do V8, com a Estrada do Aleixo, o pedestre não tem vez, né? Você veja a dificuldade que tem o pedestre, a pessoa de baixa mobilidade, o deficiente, o idoso, né? Eles não conseguem atravessar. Ou seja, à medida em que a gente faz o complexo, a gente melhora, antes de tudo, quem convive e que anda naquela área, né? Tá certo? Ou seja, o projeto bom é um projeto feito para as pessoas, não um projeto feito para veículos. Os sistemas, os veículos são menos importantes que as pessoas, né? Então, na realidade, é a observação que nós fazemos. Toda melhoria que se venha para melhorar o fluxo, destravar o trânsito, que venha priorizar a circulação
hierarquicamente do transporte coletivo, do transporte alternativo sustentável, como a ciclovia, o transporte de mais pessoas como prioridade ao transporte individual, ele perde só para um item, é que ele seja direcionado muito mais à segurança do pedestre, para que o pedestre tenha acesso a atravessar de um lado para o outro com segurança, em lugares iluminados, seguros, acessíveis, e seja exatamente do aspecto que seja inclusivo sobre todas as formas. Não é só para o andante, não. Tem que ser para o cadeirante, para o deficiente visual, para a pessoa idosa, para a mulher grávida, para a criança, para o idoso de baixa mobilidade. Ou seja, esses complexos têm que ser o exemplo. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Tá? As ciclovias que fizeram em Manaus, elas são extremamente fakes. Né? Elas não têm uma sustentação técnica, não atende nem o ciclista e não atende nem as pessoas ao motorista do carro particular. Aquele da Ponta Negra, da Avenida Brasil. Né? A Avenida das Torres também é horrível. Isso. Ou seja, é uma insegurança que leva tanto para o ciclista como para o dirigente do carro. Eu estou te dando exemplo agora porque o governo do Estado vai implantar, por conta desse projeto do Anel Leste, tá? Ele vai implantar quase 7 quilômetros de uma ciclovia adequada, do lado da pista, na área de acostamento, sinalizada, segregada, o exemplo obedecendo todas as normas técnicas que levam à segurança do ciclista e que favorecem a segurança também de quem dirige o veículo particular, o veículo individual. Né? Então, essas medidas que visam incentivar a um transporte como o cicloviário é importante, que priorize o pedestre andar na calçada, que o pedestre andar livremente com segurança, iluminado, para que a gente possa também, Carla, diminuir os índices de acidente na Altasmirim, que é a via da cidade que mais as pessoas são atropeladas durante o ano todo, mais vítimas fatais que se tem em Manaus por atropelamento, é exatamente na Altasmirim, exatamente aonde lá o pedestre não tem vez, e é por isso que ele é penalizado. O pedestre é a maior vítima que se tem do trânsito lá, tanto na faixa, ao atravessar uma rua, ao ser atropelado por veículos, por motos, por carros pesados. Não é? Então, nós temos que melhorar esses índices, baixar esse número de vítimas fatais, o número de acidentes na cidade, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida da população e dar mais segurança e conforto a quem utiliza o trânsito diariamente. Então, no geral, essas obras elas são bem-vindas, com essas observações que o pedestre e as pessoas são mais importantes que veículos ou sistemas de transporte, seja lá o que for. As pessoas é que é o centro de tudo isso. Perfeito. Eu ia perguntar do senhor exatamente isso, né? O que precisa melhorar em Manaus, mas o senhor já exemplificou de forma perfeita para a gente essa situação do que precisaria melhorar em Manaus para que a gente tivesse um sistema viário, um tráfego, né? Uma mobilidade melhor. Só acabou já respondendo antes que eu perguntasse. Então, é isso, seu Manuel. Tá bom? Carla, eu teria que só que acrescentar exatamente isso, viu, Carla? De que quando você inicialmente disse que as pessoas não foram consultadas, né? O morador. Tem muito morador que hoje mora na nova cidade, que morava nos fundos dos igarapés, foram transferidos para lá, né, Carla? Tá? Então, esse formato de solução urbana que se deu, tirar as pessoas de uma área mais central e se jogaram no extremo da cidade, onde lá requer uma estrutura de lazer, de trabalho, de compras, de serviços, de atendimento médico, de educação e, principalmente, de transporte. Não é? Na realidade, não perguntaram às pessoas se elas queriam morar lá. Não é? Essa que é a grande verdade. Né? Então, as pessoas lá são de baixa renda, moram longe e têm deficiência desses serviços urbanos
que se encontram na área central, nas áreas mais centrais da cidade. E Manaus é uma cidade que cresceu assim, né? Ela cresceu num porto, numa praça, numa igreja, num centro comercial. O nosso DNA, a nossa matriz de nascimento está exatamente nesse formato, né? Ainda o centro acontece as coisas. É no centro que se tem, por exemplo, né, Carla, a maior entrada e saída de pessoas em nossa cidade, vindo do interior, vindo do estado, vindo de qualquer outro local, que é através do porto, através do transporte hidroviário. O transporte hidroviário é o modal que é responsável por mais de 80% da entrada e saída de pessoas na nossa cidade, né? E esse porto só existe aqui para a área central, ao longo da margem do Rio Negro. E as pessoas que moram a 8 ou 15 quilômetros do centro necessitam de um sistema eficiente, tem que ter um sistema alternativo, eficiente, para se deslocar. É por isso que a gente bate que o sistema ainda mais eficiente ainda é o transporte coletivo, é através do ônibus, ou através de um transporte de alta, de média capacidade, enfim, mas as pessoas é mais racional trazer 200 pessoas por viagem de que transportar 2 ou 3 pessoas por viagem, né? Então, pode concluir. Depois ele então é nesse aspecto que eu te digo. É por isso que isso foi pensado em 1982, tá? Ou seja, há 40 anos atrás, tá? O que nós queremos para a cidade, tá? Você veja, cara, que nesses 40 anos, nenhuma administração contestou esse modelo que foi pensado para a cidade. Esse modelo de mobilidade que foi pensado para a cidade. Quantos prefeitos, quantos governadores, quantos administradores passaram nesse período, né? Então, na realidade, nós tivemos alguns projetos esporádicos, como o monotrilho, né? Que surgiu como uma alternativa de transporte de média capacidade para complementar o transporte urbano, né? Mas que, infelizmente, ele não foi implantado, né? Mas que, na realidade, ninguém nunca contestou e todo mundo validou, tanto através dos planos diretores e através do plano de mobilidade urbana da cidade, e que validaram esse modelo, que foi um modelo não copiado, um modelo inspirado no modelo de Curitiba, no modelo de Bogotá, que é o BRT, tá? No modelo em que esse é um sucesso na América Latina, em Curitiba, em Bogotá, em Belo Horizonte, no próprio Rio de Janeiro, com todas as dificuldades que se tem, né? É um modelo que, através do ônibus, fazendo o transporte de pessoas que moram na periferia para se deslocar em toda a cidade, né? Então, esse modelo foi implantado desde lá, né? Então, é por isso que, muitas vezes, a população se sentiu assim, olha, eu não fui consultada. Ela não foi consultada nem para ser deslocada lá para a nova cidade, mas era a opção que se tinha, né? Então, é por isso que eu faço essa observação, cara. Entendi. O senhor acabou falando dessa questão do BRT e entra no último questionamento que eu ia fazer para o senhor em relação à melhoria, né, no transporte público. Qual é o modelo que seria o melhor na sua avaliação para ser adotado aqui em Manaus? É realmente o BRT, já que a gente não teve monotrilho, enfim, Carla, não existe possibilidade enfim. Você tem razão. Carla, você sabe o seguinte, qualquer administrador municipal, prefeito que entra, diz que o grande problema de Manaus também é a falta de recursos suficientes para se investir em obras de infraestrutura muito grande, né? O BRT, esse modelo do ônibus através do modelo do transporte urbano através do ônibus, ele foi implantado a partir de 82, com a implantação do Terminal Central, o Terminal da Cachoeirinha, o Terminal da Constantino Nery, e logo depois o Terminal da Cidade Nova, né? Então, esse modelo que foi implantado, o Sistema Integrado de Transporte através de ônibus, né? E, a partir daí, todos os investimentos que se conseguiu, empréstimo no BNDES, preparação para a Copa do Mundo, na preparação para a Olimpíada, né? Enfim,
todos os investimentos que se fizeram foi exatamente voltado a essa infraestrutura viária. Né? Só para você ter ideia, Carla, na década de 80, até quase início da década de 90, nós tínhamos em torno de quase 40 quilômetros de faixa e pista exclusiva em Manaus, funcionando direitinho. Hoje nós temos 0 quilômetro de faixa exclusiva, porque a faixa exclusiva, a faixa azul da Constantino não funciona. A faixa azul da Recife não funciona, a antiga Recife não funciona. Então, é preciso aumentar. O modelo o BRT que está aí, é mais barato fazer, menos investimento fazer, a infraestrutura já está implantada, os terminais de integração já estão implantados, as paradas intermediárias já estão implantadas. O que nós precisamos fazer é operacionalizar essas faixas exclusivas. Através de quê, Carla? Uma sinalização inteligente, que me parece que a prefeitura está fazendo isso, né? O semáforo inteligente para priorizar nos cruzamentos a passagem do ônibus, né? A monitoramento eletrônico para regulamento da velocidade, furar sinal, né? Regulamentar o fluxo de veículos nas vias, a fiscalização operacional, os agentes de trânsito, seja do Estado, seja do município, na rua, como operadores de trânsito, não como multadores de infração. Né? Então, Manuel, quando o senhor fala em regulamentar fluxo de veículos, seria o sistema de rodízio que é adotado em São Paulo? Não. É dar prioridade na circulação. Por exemplo, uma faixa exclusiva na Constantino. Né? A Constantino ela tem que ter uma faixa exclusiva de ônibus, ou pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Como pelo lado esquerdo, que é o canteiro central, já tem toda a infraestrutura, o mais barato, o mais lógico, né? O mais coerente, claro, do lado esquerdo. Tira o ônibus do lado direito. Coloca o ônibus só com a porta do lado esquerdo no canteiro central. Vai daqui do centro até o terminal T5 na Cidade Nova. Né? Você veja quantos quilômetros seria de pista exclusiva, de faixa exclusiva. Agora, isso com semáforo inteligente, com radares de velocidade, com radares de semáforo, avanço de sinal, enfim. Esse é um tipo de modernidade com prioridade ao transporte urbano. Sabe o que ia acontecer, Carla? Hoje, um ônibus articulado que transporta 250 pessoas por viagem, que dá apenas 2 viagens pela manhã no sistema de transporte, ele daria 4 ou 5. Ele duplicaria o número de lugares oferecidos. Ou seja, hoje, que a frota de Manaus, que está circulando com 1.200 ônibus, esse aumento era como se ela fosse aumentar o número de viagens para 1.600 a 1.700 ônibus. Não é? Ou seja, nós teríamos uma oferta qualitativa e quantitativa excepcional. Fazia com que esse sistema pudesse ter credibilidade. Eu vou pegar um ônibus às 9 e eu vou chegar às 10 no centro. Hoje, eu vou para a parada, eu espero mais de 40 ou 50 minutos. Quando o ônibus chega, já vem superlotado, já vem sujo, já vem inadequadamente, poxa, sei lá, o passageiro é maltratado, né? Ele entra num engarrafamento como qualquer outro cristão normal, não é? Ou seja, está tudo junto e misturado nesse bolo que é o sufoco do trânsito na cidade, que hoje ninguém tem prioridade. Hoje todo mundo é vítima, todo mundo sofre a consequência muito grave desse engarrafamento louco que tem em Manaus. Não é? Ou seja, quando eu dou prioridade a quem transporta mais, eu estou dizendo, Carla, que por que eu estou dando prioridade ao ônibus? Primeiro, o ônibus transporta mais gente por viagem do que um carro individual. Segundo, 55% da população é que usa o transporte urbano, transporte coletivo. Tá? E apenas 25% da população utiliza o transporte individual, anda de carro. Ou seja, aí você diz, pai, vamos ter que impedir o carro andar? Não, nós não temos que impedir o carro andar. Nós temos que priorizar operacionalmente em determinadas vias da cidade o transporte
das pessoas que utilizam o transporte coletivo. Por exemplo, por que utilizar o ônibus na Djalma Batista? Joga tudo na Constantino Neri. Deixa a Djalma Batista uma via livre, mais tranquila e específica para o transporte individual, para o automóvel. Não é? Ou seja, esse tipo de medidas que não precisa fazer aquilo que São Paulo já adotou há muito mais tempo, que é o rodízio de automóvel. Não é? Essa é uma questão de que nós temos que priorizar o transporte público, o transporte coletivo. Olha só, Carla, olha só a distorção que nós temos em Manaus. O distrito industrial, o polo industrial, ele é servido por quase 2.000 ônibus para atender mais de 80, 90 mil trabalhadores. O transporte público de passageiros, nosso convencional, tem 1.200 ônibus trafegando hoje em Manaus. Então, alguma coisa está errada. Não é? Ou seja, nós temos que, no mínimo, ter o equivalente ao distrito em termos de oferecimento de viagens à população para se deslocar na cidade através do ônibus. Se nós somarmos os 1.200 ônibus do transporte convencional e mais os 350 do transporte alternativo e transporte executivo, né, que a prefeitura vai fazer uma licitação para unificar isso como transporte complementar, nós estamos ofertando mais lugares para a cidade, para as pessoas, para que as pessoas possam, hoje, em vez de vir de aplicativo, vir de mototáxi, vir no seu transporte individual, no seu carro, a gasolina não está fácil, né? O combustível não está fácil, ela possa ter essa opção. Hoje, essas pessoas não têm nenhum incentivo, nenhum chamamento em termos de qualidade, conforto, nível de serviço, confiabilidade no transporte coletivo convencional. Não é? Na realidade, as pessoas comuns não vão deixar o seu carro em casa para ir para o ônibus, porque ela vai perder o emprego, ela não vai cumprir horário, ela não vai chegar no compromisso ajustado, ela vai correr o risco de ficar no mesmo engarrafamento e o ônibus pregando no meio da viagem, o transtorno que se tem, a insegurança, sem falar na insegurança que hoje o sistema dá ao usuário. Né? Você vê, todo dia nós temos assalto, as pessoas, os caras entram nos ônibus, assaltam o motorista, o cobrador, os usuários, enfim, né? Gera essa insegurança e essa não confiabilidade no sistema. Então, você veja de que tem que ter medidas políticas, são duras, né? Quando você coloca uma faixa exclusiva, você, evidentemente, que você mexe com alguns segmentos da sociedade, você dá prioridade à grande maioria que mora longe, ganha pouco e não tem muita alternativa de se deslocar, né, na cidade. Evidentemente que é com isso que nós podemos melhorar a performance do deslocamento da maioria da população que mora na cidade. E nós temos que administrar para a maioria, sabe, Carla? Nós temos que administrar para a maioria, não para a minoria. A cidade é feita por pessoas mais carentes, que moram longe, na periferia, e que necessitam se deslocar diariamente para as suas obrigações. Perfeito, seu Manuel. Mais uma vez, muito obrigada. É sempre uma aula entrevistá-lo. Eu fiz aqui anotações que vão além dessa matéria em relação ao T6, viu? Anotei aqui esses dados que o senhor passou: 55% transporte coletivo, 25% transporte individual, a questão do fluxo de viagens, que com certeza a gente ainda vai encher a sua paciência para a gente falar sobre outros assuntos, viu? Tá, Carla, sempre pode contar, tá? Eu sou um fã de vocês, tá? De vocês, pode contar sempre, tá bom? Muito obrigada, viu, seu Manuel, mais uma vez. Eu quero ver aqui só essa questão que está gravando, né? Sim. Está gravando agora, se eu vou ter acesso a essa gravação. Deixa eu ver aqui. Porque, geralmente, quando eu mando o link para o senhor, fica salvo direto aqui na minha pasta. Tá. Como foi o senhor que viu o link, eu acho que vai ficar salvo na sua pasta. Aí o senhor vai ter que passar para a gente esse
Tá essa bom. gravação. Deixa eu ver aqui. Ok. Veja se veja se você consegue aí. O senhor colocou aí para Tá encerrar a gravando. gravação? Tá, sim, tá. Aí pode encerrar a gravação, que aí acho que vai aparecer alguma coisa para salvar. Tá. Vou encerrar agora, tá? Isso.